Eu queria saber mais ou menos como que é a rotina que vocês estão levando agora. É muita papelada por conta dos laudos? Como que é? Bom, quando a gente trabalha na perícia, né, geralmente quando você entra, você trabalha como perito clínica geral, né? A maioria de nós saiu da academia indo trabalhar na rua, né, que é o que a gente chama, perito de local de crime. Alguns, acho que só os que ficaram na capital, né, Maju, foram para laboratórios específicos, né, só para explicar mais ou menos como funciona, né, que eu não falei isso antes. A superintendência, ela é dividida em núcleos, que são as atuações do perito. Então, a gente tem, primeiro, uma grande região, que é a capital e Grande São Paulo, e o interior, que é tudo fora dessa região do entorno da capital. Então, assim, no interior é separado em núcleos e equipes. E em São Paulo, são vários núcleos. Então, assim, tem os núcleos de atendimento de local, que lá são separados por tipos de crime. Então, por exemplo, lá tem equipes que atendem só crimes contra o patrimônio, só crimes de acidente de trânsito, só locais de crimes contra a vida. E também tem as equipes que são internas, né? Que são os laboratórios, que é os centros de análise. Então, nesse centro a gente tem o DNA, tem análise de fármacos, tem o núcleo de química, tem o núcleo de entorpecentes, tem o núcleo de física, que são laboratórios específicos que, quando a gente tem necessidade de alguma coisa complementar, a gente envia para esses laboratórios. Só tem em São Paulo. Nos núcleos do interior, são onde estão mini especializadas. Então, geralmente, nos núcleos, a gente tem um setor de entorpecentes, de documentoscopia, de exame de peças, um específico para análise de chassi. Informática também tem, que também é um especializado em São Paulo, também tem informática, análise de mídia e som. E qual que eu estou esquecendo? Documentoscopia também é específico em São Paulo. Deve ter mais, mas eu não estou lembrando. Engenharia é específico em São Paulo também. Acho que é só. Mas assim, e fora esses pequenos setores, todo mundo é perito genérico, perito de local de crime. Então, basicamente, eu atuo como perita de local de crime, era o que eu sempre quis fazer, eu nunca quis trabalhar em laboratório. Então, a nossa rotina é basicamente, a gente trabalha em regime de plantão, 12 ou 24 horas. A gente vai para a base, no nosso horário do plantão, a gente rende o colega, sempre tem alguém na base, e a gente espera ser chamado. Então, pode acontecer coisas, pode não acontecer coisas, o dia é completamente imprevisível. A maior parte dos crimes que a gente atende é crime contra o patrimônio, pelo menos aqui onde eu tô. Então, furto, dano, roubo, acidente de trânsito tem bastante também. A gente atende bastante suicídio também aqui. Crimes contra a pessoa no geral, homicídio, lesão corporal, se tiver deixado vestígio, às vezes tem algum disparo de arma de fogo. E aqui também a nossa parte, a gente faz tudo, né? Como aqui não tem especializado, qualquer coisa que cair é nosso. Então, incêndio, furto de energia, furto de água, qualquer coisa, basicamente, que precisar de perícia, é a gente que vai. Então, a gente fica na base, espera o acionamento, e assim que vem o acionamento pela central da polícia, a gente se desloca para o local, faz o atendimento e espera o próximo local. Depois disso, a gente tem que fazer os registros pertinentes e a gente faz o laudo quando é possível. Diante dessa rotina muito louca. É basicamente isso aqui, pelo menos no núcleo de Campinas. E aí, Maju? Eu trabalho na equipe de Franca, ela pertence ao núcleo de Ribeirão Preto. Tô louca para vir para Ribeirão, mas ainda não tem vagas. O núcleo daqui é bastante concorrido, porque todo mundo da USP se forma para esse concurso e quer vir para cá. Então, é meio que uma briga de faca para conseguir vir. Inclusive, Ribeirão foi a região mais concorrida no concurso. Foi muito mais concorrida do que a capital, que geralmente é o que tem mais, mas não chegou nem perto a concorrência.
Ribeirão foi bem puxado, porque a região aqui englobava Araraquara, Ribeirão, São Carlos. Então, são muitas faculdades públicas e muitas faculdades privadas, né? Muita gente sendo formada, prestando. A concorrência aqui foi grande também no concurso. Mas com relação à rotina, basicamente isso que a Marina falou. Aqui no núcleo de Ribeirão existe pequenas, pelo menos 1 ou 2, 3 peritos que trabalham em setores especializados, né? Então aqui tem a balística, a gente esqueceu disso. Né? Era isso. Aqui tem a balística, tem um de entorpecentes, onde tem cromatógrafo e afins. Tem análise de peças, análise de informática, documentoscopia, análise de mídias. E contabilidade, também... a gente esqueceu também. O quê? Contabilidade. Contabilidade. Aqui não tem, mas lá em São Paulo tem, né? Tem aí em Campinas? Tinha, mas acho que agora não tem mais. As perícias de contabilidade, só para ressaltar, normalmente é o único tipo de perícia que é formado por gente da área, que só quem é contador que faz, porque a gente não é um conhecimento fácil de ser adquirido para você detectar algum tipo de crime ali, né? Nas outras, é independente da sua formação, você consegue dar uma mudada, se você quiser mudar de área, por exemplo. Aí aqui em Ribeirão também tem a equipe de plantão de rua, que é o que a Marina falou, é o clínico geral, que fica guardando acionamento. Na equipe onde eu trabalho, lá em Franca, a gente tem um perito para mídia, a gente tem um perito para documentoscopia, um perito para chassi, tem alguns peritos para o plantão de rua, então a gente também trabalha no esquema de plantão, 12 ou 24 horas, aguardando acionamento, também atendemos crime ambiental e afins, né? Então alguns crimes que não são feitos, você não precisa estar na hora ali para atender, como um crime ambiental, normalmente eles são agendados, a gente não espera acionar. O delegado manda uma requisição, aí o perito plantonista do dia seguinte vai pegar essa requisição, ligar para o cara interessado, ligar para a vítima, não sei, para agendar para ir. Esses são os únicos casos. O resto, normalmente eles ligam para a gente está na base à disposição e tem que ir quando é acionado. Tem vezes que a gente atende 3 casos por dia, tem vezes que atende 12. Às vezes você dorme a noite inteira, às vezes você não dorme 24 horas. É extremamente imprevisível. Em Franca também a maior quantidade de casos é de crime contra o patrimônio. É muito relacionado aos furtos em geral, violência doméstica, danos de gente brigando, que quebra alguma coisa em casa, danos em órgãos públicos, a pichação também acaba entrando. E depois vem acidente de trânsito, acaba tendo muito. Sempre que tem algum tipo de vítima grave, vítima fatal, eles também chamam a gente. Não é qualquer acidente que chama perícia, não é... eu passei no pare devagarzinho, bati no carro que estava passando, amassou a porta dele, mas está todo mundo bem, conversando. Isso normalmente não tem perícia, porque já existe um acordo entre as partes. Mas quando existe alguma vítima, alguma pessoa que sofreu algum tipo de lesão, que pode evoluir para um processo criminal ou coisa do gênero, para culpar alguém, aí eles chamam a gente. Então a gente fica à disposição para fazer acidente de trânsito. Atendemos também bastante suicídio e crimes contra a pessoa em geral. É super imprevisível, tem dia que você... É questão de sorte, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu demorei 3 meses para pegar meu primeiro cadáver. Então todo mundo fala, nossa, não sei o que sortuda, tá? Mas depois disso foi só ladeira abaixo, sabe? Agora eu já tenho apelidos porque eu atraio, não tem um plantão meu que não tem alguma vítima de qualquer coisa, acidente, de crime contra a pessoa, de suicídio, qualquer coisa do gênero. Então é muito relativo, é sorte, como o universo conspira a favor. Às vezes dá tempo, você descansa. Pelo menos a minha opinião particular, quando sobra um tempinho, se eu puder, eu tento dormir, porque às vezes à noite você não dorme, é puxado, e ir num local de crime, sem estar com a cabeça boa, sem estar mentalmente descansado, é extremamente arriscado para a gente, né, de perder alguma coisa, de fazer alguma coisa errada. E fazer laudo, que a gente tenta fazer quando sobra tempo na equipe, quando não tem acionamento, hoje à tarde foi livre, eu vou ocupar ela fazendo laudo. Até que me liguem e acabem com a minha paz. E caso contrário, a gente traz para casa e faz em casa. Nas horas vagas, em tese a gente tem umas horas que são destinadas dentro da carga horária total. A gente tem uma quantidade para plantão e uma quantidade um pouco menor para laudo. Que a gente pode fazer em casa, faz na equipe, aí depende muito do funcionamento de cada lugar.
Só que nunca são suficientes. Os laudos demandam bastante tempo, dependendo da complexidade do local que a gente pega. Então, eventualmente, pelo menos eu tô com uma pilha de papel aqui de laudo. Eu tô olhando para as minhas aqui, chorando. Estão atrapalhando vocês. Queria saber como vocês lidam assim com a questão psicológica, né? De ter que conviver com diversos crimes aí todos os dias. Como que é? Que foi uma coisa que vocês acabaram comentando em alguns momentos, né? Eu queria trazer essa pergunta específica. Aqui só tem doido. Só tem maluco aqui. Todo mundo aqui, a maioria, acho que das pessoas aqui já entra preparado, né? Já tem uma consciência do que vai encontrar. Aliás, é uma descoberta que alguns fazem na graduação, né? Vocês fizeram a matéria de Ciências Forenses com o professor Jesus? Tem algumas pessoas que já percebem nesse momento que não é o que elas queriam, né? Aliás, acho que essa foi uma das perguntas que o Vitor mandou pra gente antes, né? Se a gente manipula cadáver, sim. A gente manipula cadáver, sangue. Nem sempre os cadáveres estão bons, em geral, alguns putrefeitos também. E assim, a questão psicológica é basicamente você não se envolver. Então, assim, quando você chega num local, quando você tem uma vítima ali, você não é uma pessoa, ela é um objeto do seu local. Então, assim, é muito diferente de quando a gente trata uma questão pessoal, né? Que a gente tem uma conexão, um sentimento de perda e tudo mais. Pra gente é uma questão puramente técnica. Então, é basicamente um objeto de estudo. E se você ficar se envolvendo ou ficar pensando, você vai realmente ter um problema muito grande na sua vida. Então, é mais separar essa questão, porque a gente vê o pior do ser humano. Isso é fato, a gente vê a pior face do ser humano em todos os lados possíveis, assim. Tanto próprio, nos casos de suicídio, casos de acidente, de pura irresponsabilidade, casos de pura, assim, maldade mesmo, que você vê em crimes contra a vida e tal. Então, assim, o pensamento que a gente sempre tem é que a gente está ali para ajudar. Então, assim, o nosso trabalho, ele vai trazer algum tipo de esclarecimento, vai trazer algum tipo de conforto, de justiça para aquela família. E a gente está ali como uma pessoa técnica, então a gente não se envolve emocionalmente com o local. Pelo menos para mim, funciona assim. Você, Maju? Para mim é basicamente esse o conceito também, não me envolver. Quando eu chego no local, eu brinco quando as pessoas perguntam, nossa, mas você mexe em cadáver e tal. Eu brinco, eu falo, mas ali para mim parece um boneco, não parece real. O que te torna mais real é porque tem cheiro, tem textura, sangue escorrendo, coisas do gênero. Mas ali parece uma peça de trabalho, como a Marina falou, é um objeto como eu avaliaria qualquer outro. Eu tento não me envolver, eu prefiro evitar, por exemplo, alguns casos a gente pega que tem família próxima, tal. Então eu tento tirar a família de perto. Eu sempre trabalho com muito respeito com relação ao cadáver, porque a gente manipula ele muito, a gente vira para um lado, vira para o outro. E aí quando você pensa numa pessoa jogada na rua, não é uma manipulação delicada. Você puxa braço, puxa a roupa, tira a roupa. Para quem vê, parece feio até. Mas é o que a gente precisa, né? Você tem um corpo de 70, 80 quilos jogado ali mole, que você precisa dar um jeito de virar, você precisa dar um jeito de tirar a roupa, de olhar as costas, apertar a cabeça, olhar todos os membros. Então, você tem que ir com a cabeça de que é o seu trabalho, que aquilo ali não é uma pessoa. A gente não está salvando vida, então não tem nada que eu possa fazer para ajudar ela, a não ser realizar meu trabalho bem feito, olhar todos os vestígios que eu poderia coletar ali. Eu, particularmente, para ter uma noção da diferença, eu não gosto de velório, eu não gosto de ver cadáver em caixão. Prefiro, porque aí eu enxergo uma emoção. Então, assim, eu vou num velório de um conhecido. Não gosto, vou, mas não gosto. E é um cadáver igual que eu trabalho no dia a dia. Mas eu separo muito bem essas situações. Até hoje não tive nenhuma reclamação nesse quesito de chegar, de falar que tá pesado. O que às vezes impressiona, se você não separar muito bem as coisas, é a reação da família. Eu já peguei casos de suicídio, que aí quando eu tava lá, às vezes esperando funerária para me ajudar a descer algum corpo enforcado de corda, coisa do gênero, porque não dá pra você pegar uma pessoa que tá pendurada, cortar a corda e deixar ela cair no chão, né? Você precisa de alguém com força para te ajudar a segurar.
E aí, nesse período que eu estava esperando, chega a família, e a família fica sabendo que, o meu pai morreu por suicídio, se matou. É uma carga emocional muito grande, não é só a morte, né? É o fato da pessoa ter se auto-causado isso. E aí é feio de se ver. Você vê o desespero da família e tal, e você tem que se afastar. Então você tem que estar ciente, olha, aqui é meu trabalho, eu sou só um perito criminal, eu não posso trazê-lo de volta, também não tenho função de confortar a família e nem devo, porque senão também fica uma situação meio complicada. Então você trata com respeito, deseja lá o que precisa, você fala dos meus sentimentos, trata todo mundo com educação, mas tenta separar, o corpo é o seu objeto de trabalho. No meu caso, o que dificulta não é o psicológico, não é manipular o corpo, são os cheiros. Os cheiros são extremamente fortes, eles impregnam, dependendo do estado de conservação do corpo, do tempo de morte, do tipo da morte. E às vezes até numa morte recente, tem muitos gases acumulados no intestino. Quando você mexe o corpo, vem um cheiro extremamente forte, desagradável. E isso pra mim é o que mais pega, sabe? Tem vezes que eu tô no meio do atendimento, eu preciso parar, eu vou lá fora, tomo um pouquinho de ar fresco para conseguir voltar. Mas não é pela manipulação do corpo em si, é pelos cheiros que o local em si proporciona. Eu acho que para mim é o mais pesado, o psicológico a gente acaba lidando. E honestamente, para quem vê as aulas do Jesus, para quem vê as aulas de forense, não muda muito do que você vê na foto. Se você consegue olhar uma foto e tá tudo bem, tá tudo certo, no local é a mesma coisa. Você vai ter que pôr a mão, mas você vai aprendendo devagar. Você não precisa ir do nada e já revirar um corpo de ponta cabeça, né? Você vai, você põe a mão e fala, opa, peraí, não tem nada a ver, é de boa, tá morto já, o que eu posso fazer? E aí fica um pouco mais fácil. Existe esse estigma grande pelo preconceito da galera em geral, mas é mais simples do que parece, muito mais simples do que parece. É muito da questão, assim, de você estar disposto a fazer o trabalho, né? A maioria das pessoas que chegam aqui, elas já sabem como funciona o trabalho e o que elas vão esperar, e as pessoas gostam de fazer esse atendimento de local, porque, assim, o corpo, ele é um vestígio, né, do local. Então, assim, o pessoal costuma falar que o corpo fala com você, né? Você faz o exame, você consegue ver as lesões, você vê os sinais, você vê indícios que você percebe tempo de morte, se é compatível ou não com o que você está vendo no local. Então, assim, não é uma questão muito psicológica, né? Porque a gente está vendo como um objeto. E eu achei interessante também comentar que, assim, o perito, ele tem uma função social no local. Porque, querendo ou não, a gente é o representante do Estado naquele pior dia daquela pessoa. Então, assim, a postura que você vai ter profissional no local, de você não estar desesperado, não estar se envolvendo psicologicamente, isso é importante até para a família não ficar mais desesperada. Então, assim, você mantendo uma postura firme e correta no local, mostra, assim, a preocupação do Estado com aquela situação que você está se envolvendo, porque a gente nunca chega num dia feliz, né? Se a gente tá ali é porque alguma coisa deu muito errado. Então, assim, a nossa parte do nosso trabalho, ele vai só ajudar, porque a partir dali não tem mais nada que a gente possa fazer, né? Não é como uma equipe de salvamento que você tem a pessoa entre o limite da vida e a morte, e a sua conduta vai determinar se ela vai viver ou se ela vai morrer, entendeu? Então, assim, eu imagino que psicologicamente esse trabalho seja muito mais desgastante. Porque, assim, imagina, você tem uma pessoa que estava viva e ela morreu na sua mão. Isso, para mim, seria extremamente difícil de lidar. E é uma das coisas, inclusive, que me fizeram optar pela carreira pericial, porque eu não gosto de biologia, eu não gosto de nada vivo. Não dá pra mim, eu não aguento. Então, assim, é perfil de você ter essa estabilidade psicológica, de ver as coisas desse jeito, e sua consciência e postura no local. Vale ressaltar que a gente encontra diversas situações, né? A gente encontra desde suicídio de um trabalhador honesto, quanto de um homicídio de um bandido e tal. E a gente tem que agir do mesmo jeito. Porque ali é uma pessoa, você tem que respeitar independente do histórico dela. E você tem que manter essa postura até pela sua integridade, né? Para manter uma imagem boa. Porque assim, se você está lidando com um bandido, conhecidamente bandido, né? E você começa a
usar um pouco de escárnio, fazer alguma coisa um pouco feia, sempre vai ter alguém filmando, sempre vai ter alguém para falar, e fica uma situação extremamente complicada. E você pode gerar, inclusive, situações desconfortáveis, de briga, porque ali, no momento, está todo mundo com a emoção à flor da pele. E do mesmo jeito com a família, porque na hora que você está mexendo num ente querido deles, tem alguns que eventualmente a gente consegue afastar, mas às vezes não, eles tentam de todo jeito chegar perto, não tem ninguém que consiga segurar. E aí, se você trata com desrespeito, se você não tem uma postura correta ali de falar, ok, isso daqui é a mesma coisa se eu estivesse avaliando um saco de cimento, não agir desse jeito para todos, com a família também. A família fica emocionada, e eles vão falar que você tratou a pessoa mal, que você foi um descuidado, e no local isso pode dar problema. Acontece de pessoas emocionadas virem para cima de equipes, de acontecer briga, a gente vê muito. É muito próximo da gente. Então, a postura nesse quesito é importante também. Você ter o psicológico preparado que, olha, esse é meu local, esse é meu trabalho. Dá adrenalina, mas é uma adrenalina pelo local, porque você tem que chegar lá e falar, eu não posso perder nada. Então, existe essa preocupação de olhar tudo, mas o cadáver em si acaba não sendo. Eu acho que o cadáver só traz um pouco mais de preocupação quando é algum caso muito complexo ou de muita repercussão ou que vai exigir algum conhecimento ali, sei lá, um cadáver carbonizado, que é um pouco mais difícil de você conseguir observar alguma coisa e tal. O jeito até de manipular é mais difícil, porque você pode, você mesmo, estragar a estrutura dele e dificultar depois para o IML. Então, a preocupação com o cadáver mais ou menos é essa. O psicológico é fácil manter a partir do momento que você aceite, entenda que é um trabalho que você escolheu isso. Mas como a Mariana falou, é perfil. Tem gente que não consegue de jeito nenhum, que vê sangue e passa mal. Então, se você vê sangue e passa mal, você não pode, em hipótese nenhuma, trabalhar na rua, porque é o que você mais vai ver, que você vai chegar com roupa suja de sangue, sapato sujo de sangue. A gente já até brincou de fazer luminol nas botas que a gente usa em local de crime. 100% positivo. 100% positivo, exatamente. A bota ilumina, assim como uma árvore de Natal. E você só aceita, sabe? Então, na hora você não percebe, você não dá pra ver, mas espirra e é normal, faz parte. Mas assim, e não é inédito de ter pessoas que acharam que estava tudo bem, chegou no local e não deu conta. Acontece. A gente tem alguns casos, já que alguns fotógrafos contaram, de perito que chegou no local de acidente de trânsito, viu a vítima e, tipo, virou as costas e foi embora. Já aconteceu. Então, assim, não é um trabalho para todos. A pessoa que vai entrar aqui, ela tem que estar consciente que você não vai escolher o que você vai fazer, o que você vai trabalhar, nem aonde você vai. Então, assim, você tem que estar disposto a trabalhar com absolutamente qualquer coisa, porque você não tem o controle de como vai ser o seu dia, de como vai ser a sua lotação, se você vai chegar, você vai direto para a rua, se você vai chegar, você vai ser mandado para a informática, se você vai ficar interno ou externo. Pode ser que você chegue numa época que você vá diretamente para a coisa que você sempre quis fazer. Mas pode ser também que você fique 5 anos numa área que não era o que você queria. E você tem que estar disposto a aceitar isso. Então, assim, aqui a gente trabalha com um perito genérico, né? Um perito de formação ampla, de multiformações. Então, temos pessoas de várias carreiras aqui que estão aptas a trabalhar em qualquer área pericial, exceto a contabilidade, que é a única que é exigido que você tenha formação específica. Então, claro que, assim, os perfis são avaliados para os laboratórios, né? Então, geralmente, para quem trabalha nos laboratórios, são de áreas afins, são de formação específica, mas não é uma regra. Então, você tem uma formação e você quer fazer uma especialização, você quer aprender uma área nova, você tem essa possibilidade na mesa, só que não é garantido. Então, assim, uma pessoa que ela não tem estabilidade emocional para lidar com qualquer tipo de coisa, eu aconselharia rever essa carreira, porque, assim, é uma carreira completamente imprevisível, pelo menos em instituições que são mais genéricas, como a nossa. Eu, particularmente, gosto muito de ser genérico. Eu vim pra cá, eu escolhi estar aqui por conta disso,
porque eu não gosto de trabalho específico de laboratório, por mais que eu goste muito de química e tenha trabalhado com isso, não é o meu perfil. Eu gosto de estar na rua, eu gosto de fazer esse trabalho geral, gosto de fazer atendimento local, só que a gente tem essa consciência de que não é um serviço para qualquer um. Essa questão assim emocional, psicológica, de você trabalhar em regime de plantão, porque é como a Maju falou, às vezes você pega um plantão de 12 horas tranquilo, mas eu já cheguei a ficar 30 horas direto num plantão, sem descansar, de sair 7 horas da manhã e parar para comer um lanche 6:30 da tarde, porque não deu tempo nem de beber água. E acontece, às vezes, claro que não é a regra, né? Geralmente a gente consegue um tempo para comer, para ir no banheiro, para descansar um pouco. Mas você tá sujeito a ter esses tipos de plantões, né? E se a pessoa não tem esse preparo, não tem essa disposição, né? Não é nem preparo, é essa disposição. Se ela não tem esse perfil, pode ser muito complicado para ela. Bem desgastante. Então, você tem que gostar muito. Tem que ter o perfil adequado, você tem que estar nessa vibe para você se dar bem nessa carreira. Só para complementar aqui no caso o que a Marina falou, aqui no estado de São Paulo, infelizmente, é imprevisível mesmo, tem as carreiras de laboratório. A gente viu alguns casos de pessoas que saíram da academia de polícia e conseguiram ir direto para os laboratórios. Laboratório de entorpecentes, laboratório de análises químicas lá em São Paulo, de entorpecentes em algumas regiões do interior, mas isso não é garantido, né? Então é sempre uma surpresa. A regra, normalmente, é quem sai da academia tem que ir para a rua. Depois de alguns anos, as coisas vão se ajeitando, porque aí vão aposentando o pessoal, entram peritos novos, então os peritos novos normalmente vão para a rua, conforme você vai tendo tempo, você vai conseguindo subir para o que a gente chama de expediente, né? Que são os núcleos que trabalham mais internos, como laboratórios em geral, que não vão para a rua, porque aí eles têm um regime de trabalho um pouquinho diferente. Mas a via de regra é rua. Se a pessoa fala, não quero passar por rua de jeito nenhum, nunca vou conseguir fazer isso, pelo menos repensar em que estado que vai prestar. Presta no Rio Grande do Sul, presta em algum estado que tem a carreira específica para química. Eu, particularmente, trabalho em local de crime, mas eu também faço constatação de drogas. Então, qualquer apreensão que é feita, que tem um flagrante, eles mandam para a gente um perito plantonista que atende rua, também faz a constatação de maconha e cocaína, que são aqueles testes rápidos que a gente aprende aí na graduação. Aí a gente tem que fazer na hora, tem que emitir o laudo na hora, então assim, não adianta se eu tô no meio do local, eles ligam, tem uma droga, eu sei que eu tenho que terminar o local, ir lá para fazer a droga, já fazer o laudo rapidão. Se me chamam para outro local, eu tenho que avisar que eu preciso terminar a droga antes, porque o flagrante também é prioridade, né, no quesito do tempo aí para prender o suspeito. E apesar de fazer a análise de drogas, acaba não sendo uma rotina química como um todo, né? Então, se a pessoa quer um laboratório, com certeza é melhor prestar em estados que existem as carreiras específicas. Aqui você pode ir para o laboratório, tem muitas vagas em laboratório nos núcleos e na capital, mas existe a chance de você eventualmente trabalhar por um período na rua até conseguir ser remanejado. Então, depende também, como a Marina falou, da disposição para você aceitar esse período de transição, né? Pode demorar 1 ano, pode demorar 5, pode demorar 10. E, de repente, você pode ir para uma outra área e se descobrir nela e ver que é isso que você quer. Eu também sempre quis rua. Eu adoro essa coisa de ter que analisar muitas coisas, ter que estudar o tempo inteiro. Essa adrenalina do desconhecido, para mim, é o que me motiva no trabalho. Cada dia é uma coisa diferente, cada local é um local diferente. A gente está sempre aprendendo. E isso é interessante pra caramba, mas tem gente que não gosta, porque tem gente que precisa de uma rotina. E aí o plantão de rua, de fato, não faz sentido, porque você não tem horário para dormir, você não tem horário para comer, eventualmente você não tem horário para ir embora. Você pode ser azarado e pegar um caso super complexo no fim do plantão, e aí você vai ficar quantas horas forem necessárias. Então, depende da disposição do perfil que a pessoa tem. Se ela precisa de rotina, ela precisa buscar, com certeza, uma vaga de laboratório, prestar um concurso de algum estado que já é específico, ou quando prestar o de São Paulo, chegar na academia de polícia e estudar igual um retardado para ser o primeiro colocado para poder escolher a vaga que quiser. Caso contrário, vai para a rua
e não tem muito o que fazer. Você não pode brigar com o chefe, você não pode chorar. Você vai ter que aceitar e ir se adaptando. E nem se você estudar na Cadepol, não é garantia que vai ter a vaga, né? Se tiver, você consegue escolher ela, se você for o primeiro. Você tem que ter sorte. É sorte. Não tem outra palavra. Eu queria fazer uma pergunta. Vocês estavam falando que vocês analisam corpos. Aí são duas partes da pergunta. Uma é, não teria que ter uma formação na parte de legista ou de médico legal para poder analisar o corpo melhor? E a outra parte seria, se em casos pessoais vocês analisam também, por exemplo, se é um parente ou um amigo, alguma coisa desse tipo. A separação, né, que a gente fala entre a parte do perito e a parte do legista é basicamente assim, da pele para fora é nosso e da pele para dentro é do legista. Então, a gente faz o que a gente chama de exame perinecroscópico, né, que é o exame superficial da parte externa. Então, o que a gente olha quando a gente pega um cadáver, né? A gente geralmente tem que despir o cadáver, então isso, da onde ele tá até onde a gente vai examinar, quem tem que mexer é a gente. Então, se ele tá pendurado, se ele tá dentro de um carro, se ele tá num lugar estranho, você, que a sua equipe, quem tiver disponível no local, remove o cadáver, leva para um lugar onde você acha que é adequado para você fazer o exame. Geralmente é na primeira superfície plana que você vai encontrar mais próxima. Desce o cadáver, né? E aí você vai avaliar o quê? Se tem lesão. Então, o que eu faço, né? Eu começo do pé, vou tateando o cadáver, ver se tem alguma lesão, se eu tenho alguma... Faço uma inspeção visual, né? Se tem uma marca, se tem lesão, se tem algum roxo, se tem alguma escoriação. Por exemplo, se tem um vestígio de disparo de arma de fogo, eu vejo se é uma lesão de entrada, uma lesão de saída. Se eu vejo que ele tem uma pancada, por exemplo, ele tem uma marca. Eu vou olhar essa marca e eu vou tentar entender que tipo de instrumento causou essa marca. Então, assim, foi um pau, foi um cabo, foi um chinelo? E aí, isso me dá uma orientação para o que eu tenho que procurar no local. Por isso que a gente fala que o cadáver é um vestígio, porque ele complementa as coisas que a gente tem no local. Então, aí, o que a gente descreve? O que a gente viu no local, o que a gente viu no cadáver? Era compatível? Não era? E aí, a parte de causa da morte, o que realmente aconteceu, isso é a cargo do legista. Então, a gente, basicamente, é essa separação. Da pele para fora é nosso, da pele para dentro é do legista. Nunca aconteceu da gente ter que atender, nunca tive nenhuma ocorrência, ou que eu tenha conhecimento de pessoas próximas, mas, por exemplo, já aconteceu de ter um suicídio de um colega de uma equipe vizinha nossa. Nesse caso, ninguém que trabalha lá foi para o local. Eles chamaram a nossa equipe para ir atender, justamente para evitar essa questão de que isso já é uma questão psicológica muito forte, de você fazer... Você já não consegue separar o pessoal do técnico, né? Então, nesses casos, geralmente, eles pedem para outra equipe vir fazer o atendimento. O que a Marina falou, só para complementar, que aí existe 2 exames diferentes, só vou dar nomes a eles, que é o perinecroscópico e o necroscópico. O médico legista faz o necroscópico, que a Marina falou, da pele para dentro. É ele que abre o corpo e vê a causa da morte real. A gente faz o perinecroscópico, que é só uma análise externa. E, em tese, a gente tem a formação disso na academia de polícia. Do mesmo jeito que a gente tem a formação para acidente de trânsito, para crimes contra o patrimônio. A gente tem uma matéria de medicina legal, onde eles ensinam o básico e depois a gente pega o livrinho de medicina legal ali também e vai estudar. Para a gente é muito importante, eu vou até citar um caso recente meu, que eu fui chamada para um caso de morte suspeita, que falaram que o cara tinha várias lesões. Eu cheguei lá e todas as lesões que ele tinha, nenhuma tinha aspecto recente. Então, a gente também, isso é importante pra gente, porque, falar, ele apanhou até morrer. Não, ele não apanhou até morrer. Depois a gente tá estudando outros casos, estou esperando o laudo do IML e tal, mas não, aquelas lesões não foram a causa da morte. Ele tinha escoriação no braço, na perna e tudo mais, mas era um cara com um histórico de... Ele era usuário de drogas e afins, tinha um histórico precedendo tudo, e nenhuma das lesões dele era recente. Era como assim, para fazer uma análise meio grosseira, era como se tivesse um ralado no joelho e já tivesse a casquinha.
Então não tem como isso ter te causado a morte. Como que um sangue coagulou ali dessa situação, né? Então isso também é muito importante, por isso que a gente analisar o corpo é legal para você conseguir associar. Peraí, ele tem um corte na cabeça, mas já está cicatrizando. Então isso daqui não tem nada a ver com a causa da morte. Pode ser sim que esse corte gerou um hematoma e etc. e tais, que depois vai ser outro caso da investigação. Mas ali no local, esse corte não faz parte do local em si, né, daquela morte, naquele momento. Então é muito importante a gente olhar, descrever as lesões e inclusive aprender. Isso não é uma coisa fácil, a gente aprende na marra, na experiência e discutindo com outros peritos, até com outros médicos, para a gente aprender a diferenciar o que de fato faz parte do local, quais são as lesões que são compatíveis com o que eu estou enxergando ali, quais não são, essa distinção de tentar observar um instrumento que pode ter sido utilizado, tentar ver se às vezes o local em si não te responde nada e o corpo te traz muita informação para você começar a olhar alguns pormenores que poderiam ter passado. Então, a análise minuciosa do corpo é importantíssima. Na verdade, é imprescindível, né? Tem gente que fala, mas aí eu faço o resto, eu faço o local e o corpo é do IML. Não. O corpo, primeiramente, é do perito. O IML tem a obrigação de determinar a causa da morte, mas tudo que está relacionado ao local, ao que causou aquela morte, inclusive em acidentes de trânsito, é obrigação nossa saber. Peraí, o cara está com uma lesão na cabeça, mas o acidente que ele sofreu é compatível com essa lesão? E existe todas essas historinhas que a gente vê nas aulas de química forense. E se o cara levou uma facada antes de colocarem ele num carro e o cara falecer? Eu já peguei casos também que tinha, de um lado do corpo, tinha lesões muito características de atropelamento e do outro lado tinha facadas. E se você não olha direito, você não enxerga tal, aí você perde, sabe? Você não consegue conectar direito as informações. Nesse caso aí tinha sido uma pessoa que levou facada e depois morreu atropelada na rodovia. Então foi uma bagunça de informações ali. E se você não sabe o que você está olhando, se você não está procurando, aí você não explica nada. Encontrei um corpo na rodovia. Belezinha, né? Mas qual que é a sua atuação de perito ali? É só falar o que você viu? Ou é tentar descobrir a história por trás, né? Então é importante. Agora, quanto a isso de amigos, existe a possibilidade de você declinar do local quando é pessoas conhecidas. Dependendo do funcionamento das equipes, eu não sei como é ali com a Marina, mas na minha eu não sei o nome da vítima quando eu vou para o local. Então eu posso, minha família é da cidade de Franca, eu posso muito bem um dia chegar e encontrar um parente meu. É um risco? E aí, no momento que eu ver, eu posso falar, não vou atender, meu parente, meu amigo, alguma coisa do gênero. Mas são casos raros, né? Mas acontece, aí você pode ligar para o chefe. Na minha equipe, teve um perito que morreu e teve perícia do local da morte dele. E aí, o meu chefe que foi atender, porque não quiseram nem chamar um plantonista, não sei o que, o chefe falou, não, deixa que eu resolvo. Não tinha como deslocar uma equipe de outra cidade, então ele foi lá, ele fez as fotos, chamou um fotógrafo de confiança também, e ele não disponibilizou nem as fotos no computador da equipe, para evitar isso de todo mundo querer ver o colega morto, etc., porque em algum momento ia bater a curiosidade. Então, tenta-se muito evitar, porque nesse caso, quando envolve um conhecido, quando envolve qualquer tipo de ligação com a pessoa, aí sim o psicológico pesa, porque deixa de ser um objeto de trabalho, é a pessoa que você conhece. Né? E quando é a pessoa que você conhece, você não trabalha racionalmente mais. Você vai estar chocado, você não vai fazer seu trabalho direito. Você pode comprometer todo o seu trabalho, toda a integridade daquele exame, por ter sido uma pessoa que, mas é meu amigo da escola, não faz tempo que eu não vejo. Tipo, não. Se você conhece, liga pro chefe e fala, não rola, é conhecido. E existe até um respaldo legal para isso, nesse quesito de que é melhor não comprometer você fazendo o trabalho com algum conhecido. Então, tenta se evitar. A gente não é obrigado. Certo. Obrigada pela resposta.